estamos reunidos hoje aqui para homenagear o senhor Sato, o Ikki Sato, né? Que trabalhou vários anos, sempre dedicando a nossa empresa Roku do Brasil. E antes, acho que já vinha de outra empresa, que é a Toyomeka do Brasil. Ele foi transferido para o Roku do Brasil. E aí ele permaneceu praticamente até quase a sua aposentadoria. Mas dentro da empresa Roku do Brasil é onde ele demonstrou toda a sua habilidade profissional e a convivência com a turma da empresa. Eu, como um dos mais antigos dentro da empresa, sem falar que era o mais velho, né? E entre eu e o Sr. Sato, tínhamos uma diferença de idade de apenas um ano. Eu era um ano mais velho do que ele. Então ele gostava de conversar comigo. Qualquer viagem que ele voltava, já vinha logo conversar comigo, como é que foi a viagem, e trocar a ideia. Agora, isso durou já, talvez mais de 20 anos. E ele, o principal ofício dele era de treinar os novos elementos que vinha para a empresa. Então, se eu pego hoje, essa turma que aqui está reunida hoje, a maioria deve a sua habilidade muito ao ensinamento do Sr. Sato. Ele, principalmente na parte de pequenas culturas, a hortaliça, ele era o maior especialista dentro da empresa. E, inclusive, antes de deixar a empresa, ele começou a escrever um livro sobre hortaliça no Brasil. E esse livro, ele deve ter escrito umas 2 ou 3 anos. Mas, infelizmente, acho que não deu tempo para terminar. E ele faleceu sem apresentar esse livro. Mas foi um profissional que, dedicado à parte de horticultura, principalmente, era o maior especialista e maior entendedor do assunto aqui. Não só da nossa empresa, mas talvez aqui no Brasil. Então, aqui nós estamos reunidos hoje, aqui, todo mundo pode pegar um por um, todos eles, de uma maneira ou outra, recebeu as instruções do Sr. Sato. Então, essa reunião de hoje, uma boa parte é para agradecer ao Sr. Sato pelo seu feito dentro da empresa. Eu acho que agora não é hora de a gente ficar falando muita coisa, porque eu estou aqui de improviso, mas se pegar um por um, todos aqui, todos eles devem muito favor ao ensinamento do Sr. Sato. E eu, particularmente, foi um dos que mais sentiu o falecimento do Sr. Sato, porque que ele morava perto de mim, mesmo depois de formado. E quando precisava, ele sempre colaborou, participava de toda a reunião, de toda a viagem que a gente fazia, particularmente, ele estava junto com nós. Então, aqui hoje, eu acho que gostaria de agradecer, já que ele faleceu, o representante, que é o filho dele, né? Então eu gostaria que todo mundo novamente agradecesse
o feito do Sr. Sato aqui no Brasil. Muito obrigado. Estou participando desse encontro aqui e pediram para falar do Sato-san. E nesse ponto, eu sou muito suspeito de falar do Sato-san, porque ele foi para mim o profissional que me moldou na minha carreira profissional. Eu entrei na Roku do Brasil em 1984 e fui trabalhar diretamente com o senhor Sato-san. Então, para mim, é uma alegria e uma honra de estar falando essas palavras sobre o Sato-san, que para mim foi um verdadeiro pai. Assim, fico até emocionado de falar dele, pela pessoa que ele foi, por tudo que ele me ensinou. Então, se profissionalmente foi a pessoa que me deu todo o alicerce de honestidade, de trabalho profissional, de conhecimento técnico, de tudo, do respeito aos produtores, aos colegas de trabalho, à empresa. Então, assim, todos os valores e os princípios que eu uso até hoje, grande parte foi aprendido, foi orientado pelo Sato-san. Então, assim, uma pessoa fantástica, de um conhecimento técnico assim fora do normal, e que principalmente tinha o reconhecimento de todos os produtores, de colegas de trabalho, de colegas de outras empresas. Todos tinham um profundo respeito pelo nome Sato-san. Quando falava Sato-san da Roku, era assim muito conhecido pela capacidade e pela pessoa e profissional que ele sempre foi. Então, assim, é uma alegria muito grande de estar participando disso para falar do Sato-san, que para mim foi a pessoa que foi o primeiro orientador, que eu estava recém saído da faculdade, foi o primeiro orientador que eu tive na minha carreira profissional e que deu um embasamento para ser o profissional que eu sou hoje. Então, Sato-san se foi, mas eu sou eternamente grato por tudo que eu aprendi e por tudo que eu convivi por cerca de talvez uns 8 anos que eu trabalhei com Sato-san, desde 84. Tá, muito obrigado então. Sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar no Instituto Biológico de São Paulo. Fui aprovado num concurso público e comecei a atuar na seção de fungicidas do Instituto, na pesquisa. E nessa ocasião, o senhor Sato foi fazer uma visita ao chefe da seção para ter uma conversa com ele. E nesse momento, eu fui apresentado para o senhor Sato. Foi nesse dia que eu fiquei conhecendo o senhor Sato. Aí eu trabalhei mais ou menos quase 3 anos no Instituto. E de vez em quando o senhor Sato fazia a visita e ia lá conversar com a gente. Numa oportunidade, ele me convidou para viajar junto com ele, visitando os horticultores do Cinturão Verde. E ele dava orientação aos agricultores com relação ao controle de pragas e doenças e também os cuidados que deveria tomar na aplicação dos defensivos. E ele atuava se não me engano, na empresa Toyomenka, na época. E depois de algum tempo ele passou a atuar na Roku do Brasil. E eu não estava muito satisfeito no serviço público e fui conversar com o chefe da seção e, na ocasião, eu pedi demissão, sem saber o que eu iria fazer, onde eu iria trabalhar depois. Mas, logo, a própria Roku me convidou
para fazer uma visitinha, conhecer a empresa e fez um convite. Eu fui lá, encontrei com o senhor Sacano, que era presidente da Rocco, conversamos um bom tempo e qual foi a surpresa? Ele me convidou para trabalhar na Rocco. E logo na semana seguinte, eu já comecei a atuar na Rocco do Brasil. E na Rocco do Brasil, eu encontrava com Sato, que logo depois ele veio fazer parte da Rocco do Brasil. E foi muito bom ter o contato com o Sr. Sato. Eu aprendi muito tecnicamente. E na época, a Rocco admitia novos agrônomos, né? E o Sr. Sato saía com os novos admitidos para fazer uma orientação in loco, né? Quando ele visitava os agricultores, ele ia visitando os agricultores e explicando, e também junto com os novos contratados. Isso foi muito, muito bom para a empresa, né? Ensinando tecnicamente sobre os produtos e a sua aplicação. Foi muito, muito joia. O Sr. Sato era muito estudioso. Ele sempre pesquisava, olhando a literatura do Japão. E a gente encontrava o Sato sempre quando no escritório estava lá folheando os livros e estudando. E o Sr. Sato foi uma pessoa muito honesta, trabalhadora, que deixa muitas lembranças para todos nós que convivemos com ele. Ele, depois de aposentado, nós, aposentados, fazíamos viagens 2 vezes por ano. Uma vez um lugar mais longe, e outra vez um lugar mais curto aqui em São Paulo mesmo. E o Sr. Sato, junto com a esposa, com muita alegria, participava das viagens que nós fazíamos, dos encontros que nós fazíamos. E fica aqui uma lembrança muito, muito boa a todos nós que convivemos com o Sr. Sato, sejam agrônomos, sejam vendedores, né? Todos nós tínhamos um relacionamento muito, muito cordial com o Sr. Sato. E nunca observei Sato mal-humorado. Ele é sempre muito educado, sempre alegre, sorridente. Nós encontrávamos e conversávamos muitas vezes junto. E fica aqui a nossa lembrança, né, e saudade, não só nós, mas a família do Sr. Sato. E nós queremos realmente terminar aqui essa curta, como fala, mensagem, né, desejando a todos, tanto a família como aos amigos que convivemos juntos. Um grande abraço à família e saudades do Sato. Sato foi muito trabalhador e realmente participou na formação técnica dos funcionários, dos vendedores, dos agrônomos novos que foram admitidos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Atualmente moro em Curitiba, mas comecei na Rocco do Brasil em 1981, julho de 1981, no Paraná, em Londrina, basicamente. Então eu conheci o Sato-san, né,
um excelente profissional, muito dedicado, tinha um conhecimento técnico ímpar, porque ele se baseava muito na literatura brasileira, além da literatura, principalmente literatura japonesa, que muitos pesquisadores aqui do Brasil, na área de hortaliças, não tinham conhecimento como o Sato-san tinha. Então ele realmente, eu aprendi muito com ele, foi um mestre, foi um técnico muito bom, que ajudava muito nas vendas dos produtos da nossa empresa, né? Então a gente visitava produtores, tive a oportunidade de visitá-lo com ele, ele me acompanhou e eu pude conhecer o Sato-san, o grande conhecimento que ele tinha. Realmente era um conhecimento ímpar, muito bom. Como eu disse, nem os pesquisadores brasileiros aqui tinham conhecimento que nem o Sato-san. Foi realmente um verdadeiro mestre para mim. Eu aprendi muito com o Sato-san, né? Então que Deus, né, o tenha agora, né, em cima, no seu lugar eterno, e que Deus abençoe ele. Trabalhei na Rocco do Brasil por 26 anos e tive a felicidade de começar dentro da Rocco em 1976. E nessa ocasião eu me lembro que estava vindo de uma outra área e a empresa já tinha uma certa presença no setor HF e que queria incrementar mais ainda, porque nós, como empresa japonesa, tínhamos alguns produtos para a hortaliça japonesa, para a hortaliça Brasil, e queríamos uma participação maior dentro desse mercado. E quis, na ocasião, destino ou alguma coisa que a gente pode falar, que dentro do grupo Tomen, que era a Rocco do Brasil, acionista da Rocco do Brasil, tinha um técnico japonês chamado Sato, Ekichi Sato. Ele já vinha trabalhando no setor do adubo dentro da Tomen, e foi quando eu, como na área de venda, ele na área técnica, começamos o nosso trabalho dentro do setor HF. Diríamos o seguinte: nós modificamos, não digo modificamos porque nós rodamos um mês, dentro de Ibiúna, passando por Mogi das Cruzes, até Salesópolis ali, Atibaia, essa região de Cinturão Verde, onde concentrava a maior hortaliça, fundo de Santa Amaro, na ocasião, ainda se plantava hortaliças. E rodamos durante um mês e fizemos um levantamento. Eu me lembro que tirei um pedido, o cliente pediu para a empresa um pedido, não me lembro qual era o valor. Só sei que quando nos entregaram a região, falaram, vende 300 mil, acho que é cruzeiro, por mês, essa área. E vendedor tem 5%. 5 vezes 3, 15, fala 15 mil reais, 15 mil cruzeiros, sei lá, por mês estava garantido. Bom, entre realidade e fantasia, sempre existe uma distância. Quando nós fomos ver a coisa toda, não era nada disso. Bom, não importa. Importa sim que dentro de 3, 4, 5, 6 meses, nós conseguimos fazer um tipo de venda baseado na necessidade do produtor, uma indicação de produto mais certo e um sistema principalmente visando satisfazer a necessidade do produtor. E nesse ponto, Ekichi Sato teve foi, vamos dizer, fator preponderante. Então é que o processo deu tanto certo que a área foi ampliada. Foi ampliada em que sentido? Vamos dizer, a região sudoeste, que era até Ibiúna, até então, Cotia, vamos dizer assim, passou para Ibiúna, foi a Piedade e englobou lá até a região de Itapetininga, Botucatu, onde, vamos dizer assim, tinha alguma área de HF. Aí vai falar, bom, isso é um crescimento natural e normal. Só que eu vou deixar a área de venda um pouquinho de lado, porque a área de HF, pelo fato de ser, vamos dizer, negócio mais a miúde, pequenas propriedades, maior número de quantidades, a tecnologia, não vou dizer que isso era totalmente, mas era adquirido através de aprendizado, através de erros e acertos. Nesse contexto, nós tínhamos
tivemos a felicidade de ter algumas revendas, vamos dizer assim, dedicadas à área, em que veio nos representar. Caso de Biúna, caso de Piedade, caso de Mogi das Cruzes, Biritiba, Mirim, Salesópolis, a coisa toda. E o Sato, essa orientação dos produtos da Rocco, aliado à mescla de outros produtos de outras empresas, realmente modificou o padrão de conceito de que é o uso de herbicida, fungicida e inseticida. Eu acho que foi de uma vital importância não só para os produtores. Por quê? Porque usava-se quando necessário, em dosagem compatível, por exemplo, com o controle das pragas, e principalmente a orientação não só da equipe da Rocco, equipe de venda técnica e venda, mas principalmente toda a equipe dessas revendas onde representava os produtos da Rocco do Brasil. Aí vocês vão falar, bom, e daí? Daí você vê que questão de 4, 5, 10 anos depois, a Rocco do Brasil, dentro do setor HF, era a empresa de melhor conceito dentro do setor de distribuição de agrodefensivos. Ela fala, não, aí é venda. Não, não é venda. Toda venda é efêmera. Existe sazonalidade. Só que produtos baseados em indicação técnica, controle de seja doença, seja pragas, essa indicação técnica saiu da cabeça do Sato. Não só saiu, como ele orientou, formatou e distribuiu, vamos dizer assim, livros e enciclopédias para uso adequado da coisa toda. Eu creio que essa homenagem que foi prestada hoje aqui, com mérito Sato, eu acho que é mais do que justificado. Bem ao contrário, eu acho que nós teríamos que ter feito isso ainda ele em vida. Mas, por outro lado, nunca é tarde para refazer um reconhecimento. Eu tenho essa geração que está aqui, geração, vamos dizer, quem trabalhou com o Sato, está com a geração de 40, 50, 60 anos, por certo, enquanto eles estiverem em atividade ou em alguma vez falar Rocco do Brasil, ela vai estar atrelado ao nome da Rocco do Brasil. Eu, particularmente, dentro da minha responsabilidade da área de venda, primeiro lá embaixo, posteriormente comandando a equipe, coisa toda, eu só tenho que agradecer. Obrigado, Sato-san, obrigado pelo ensinamento, obrigado principalmente a amplitude e horizonte que você abriu nos profissionais desse setor, principalmente no setor HF. Em nome da Rocco do Brasil, em nome do pessoal que trabalhou com ele, que teve a oportunidade de conviver com o Sato, meu muito obrigado. A comissão que organizou esse encontro consta do João Miyazaki, o Cato e eu. Nós tivemos recentemente alguns colegas nossos, né, trabalharam conosco, que infelizmente partiram desde o último encontro. Tivemos o falecimento do senhor Yukio Arai, que foi presidente da Rocco, o falecimento do Takahashi, né? E essa semana, anteontem, o Marcos Bonafé, né? Não é da minha época, não o conheci. Então eu vou pedir um minuto de silêncio, como a gente fez no encontro anterior, em homenagem a esses colegas que partiram, e os demais também, né, que a gente também deixaram, já que não estão entre a gente. Tá? Nós temos um agradecimento especial, eu queria começar por aqui, a um amigo nosso que está deixando o Brasil, está indo para o Canadá, com a família que já está lá, e está indo em Malicuia, que é o Ademilson, tá? Nós preparamos uma placa para ele, vai ser entregue a placa, Deminha, mas eu queria falar um pouco do Dema. Eu tive a oportunidade e o prazer, vamos dizer assim, de começar a trabalhar, de ver o começo do trabalho do Ademilson, né? Ele começou em 90, na Rocco, recém-formado. Eu tinha acho que uns 4 anos de Rocco, que eu comecei em 86, vindo do Paraná, e quando vim para Campinas, o Dema ingressou a Rocco trabalhando em Campinas.
E o Dema sempre foi uma pessoa, assim, contagiante, né? Uma pessoa que motivada ao extremo, uma pessoa que realmente contagiava, uma pessoa que estava junto com a equipe, e a determinação dele, o positivismo dele, aquela vontade, não, vamos que dá, sempre acreditando, uma pessoa que realmente ensinou muito para mim. Aprendi muito com o Dema, principalmente depois quando ele veio para a área técnica, como agrônomo regional, e a gente dividiu o comando de Campinas, né? Eu na área comercial, o Dema na área técnica, e era muito prazeroso. Acho que foi, assim, da minha fase profissional, sem dúvida nenhuma, a que mais eu tenho saudade, assim, é da Rocco, é o tempo da Rocco. E essa fase, não vou menosprezar o tempo do Paraná, mas esse tempo que eu trabalhei junto com o Dema, era uma época, para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos, estava começando a computação ainda, né, computadores, não tinha isso. A gente havia pedido um computador para São Paulo para administrar a filial e não foi possível, e aí acabamos comprando, fizemos um Tanomoshi lá, o Ademilson, eu e o Takahashi na época, e compramos um computador de forma particular para a gente poder administrar. O Dema administrava toda a parte de palestras. Cadê o Dema? Ah, está ali no cantinho ali. Ele administrava toda a parte de palestras, eu administrava a parte comercial das vendas para clientes. E o Dema sempre uma pessoa preocupada em melhorar, treinava a palestra insistentemente, pedia conselho, vê o que eu estou fazendo errado, corrige palavras, vê isso para mim, vê se está bom assim, vê se está bom assado, sempre buscando a melhoria. E isso contagiava a equipe, né? Uma pessoa extremamente companheira, e aqui eu conto uma passagem de uma época, acho que foi em Itapira, numa algodoeira, a gente tinha comercializado um volume de ortene para tratamento de semente, e tínhamos dado o compromisso que a gente ia entregar, pelo menos treinar o pessoal lá para fazer o tratamento. E o Ademilson tinha palestra, eu acabei indo para lá, como eu tinha vindo do Paraná, e tinha trabalhado com tratamento de semente de algodão, né? E nessa algodoeira. Bom, aí quando fomos começar o tratamento, primeiro que tinha umas 2 betoneiras lá, mas a betoneira não estava, era para fazer concreto, né? Então a betoneira para tratamento, a gente tinha que ter, o Isamo desenvolveu isso lá no Paraná, tinha um cone em cima, porque a gente precisava inclinar muito a betoneira para poder tratar bem a semente. Então o cone ajudava a segurar. E não tinha esse cone. E aí ninguém queria, como é que nós vamos fazer? Arrumamos um pedaço, umas chapas lá, uma solda, e eu me pus a soldar para fazer o cone. Não tinha o óculos de solda, nada. Então, fechava o olho, começava a soldar assim, fechava o olho, ia. Bom, chegou, aí o pessoal começou a tratar, voltei para Campinas. E naquela época também Campinas era uma cidade difícil de hotel para a gente dormir. Então a gente tinha um colchonete escondido lá na filial. Quando apertava a gente dormia na filial mesmo, né? E aí cheguei cansado, já fui para a filial e o meu olho começou a inchar. Inchou. O Dema chegou de uma palestra também. Eu falei, Dema, tô mal, não sei, me leva para um hospital que a coisa complicou. E não consegui abrir o olho, aí ele me levou para o hospital, isso já era 1h30, foi um sacrifício, Deus me livre. O cara falou, você vai ter que ficar uns 3 dias aí com o olho tapado para poder recuperar. Falei, pô, eu e minha família morava em São Carlos, né, naquela época. Falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Mas não dá nem para dirigir, né, sair lá com o olho tampado, vou ficar na filial lá com o olho tampado. Aí o Demas prontificou, falou, não, eu te levo lá para São Carlos. Me colocou no carro, me levou para São Carlos, chegamos lá, acho que era umas 3 da manhã, não tinha celular, minha ex-mulher achou que tinha acontecido uma desgraça, né? Eu com os 2 olhos tampados. O Dema ainda voltou para Campinas, que ele tinha uma palestra do outro dia, tinha que estar cedo em Campinas. Eu nem sei se ele dormiu aquele dia. Mas é um episódio para mim
Quando a gente comenta sobre isso, aí a gente dá risada, mas demonstra assim o companheirismo dele. Né? Uma coisa, ele não precisava até fazer aquilo. Talvez no outro dia dava um jeito, me colocava no ônibus lá, eu me virava, mas prontificou a levar, e eu sou muito grato ao Dema por isso. Né? Tivemos muitos momentos agradáveis, né? Sempre quando eu penso no tempo que eu trabalhei com o Dema, sempre são momentos assim, agradáveis, alegres, eu me sinto bem, me dá uma saudade muito grande. Às vezes eu me pego rindo quando lembro do trote que nós demos no Miguel. Lá na fazenda do Maurício Sakai. Mas depois uma outra hora eu conto. Então, e depois tive a oportunidade também de trabalhar em São Paulo com o Dema, né? Onde a gente tocou o projeto Desafio, que a gente fez para a HF, lembra? Aquele problema de ICMS que tinha, né? Diferencial de ICMS. E nós desenvolvemos aquele trabalho, depois isso culminou com o projeto Olimpíadas. Foi muito gratificante. Dema, eu sou muito grato a você, agradecido a você, por esse momento que nós trabalhamos juntos, por ter trabalhado com você, e foi uma das melhores fases da minha vida. Aprendi muito, espero poder ter contribuído também, e o maior, assim, orgulho que eu sinto, e talvez você não saiba, eu vou contar isso para você. Eu acho que era um treinamento do Aplaude, não sei, acho que era uma convenção da Rocco e um treinamento do Aplaude. Acho que era do Aplaude. Você estava comandando lá na frente, estava explanando, apresentando o produto, mostrando os trabalhos, tudo. Mas assim, eu e o Fábio, a gente estava sentado no final. O senhor Fábio, tudo bem? Estou me referindo ao senhor. Nós estávamos sentados na convenção, estava na última mesa lá, estava o Fábio e eu, e você lá na frente falando. Eu olhei para o Fábio assim, o Fábio meio boquiaberto assim. Eu olhei, aí eu virei para ele e falei assim, pô, como o Dema evoluiu. Eu falei para ele. Aí ele olhou para ele, aquele jeito dele, né? Né? Ele falou, eu vou falar a expressão que ele falou. Esse rapaz vai longe. Foi o que ele falou. E realmente você foi. É uma trajetória bonita tua. Estamos aqui na torcida por você. Um recomeço nunca é uma coisa fácil, né? Seja onde for, ainda mais num outro país, numa outra forma. Mas é o seu estilo. Você é uma pessoa que sempre se reinventa, está sempre se reinventando, sempre contagiando, sempre indo atrás, e vamos fazer diferente, vamos tentar assim, vamos tentar assado. Lembro uma vez que você jogou para um vendedor, acho que foi o Sandro Curamaia, que ele não conseguiu fechar uma venda. Você falou, mas você falou para ele que o produto é assim, você falou para ele que podia fazer isso, mas você falou para ele que tinha desconto, mas você falou para ele que podia dar de graça o produto para ele testar e no outro ano a gente ver. Então, não tinha tempo ruim, né? Você sempre ia procurando uma alternativa. Então, Dema, por tudo isso, acho que não podemos, vamos estar aqui na torcida para você, vamos sentir sua falta, né? Que agora, apesar da gente não se ver constantemente, né? Mais nos encontros, mas quanto à ida para lá, certamente vai ficar mais difícil a gente se ver pessoalmente, mas eu queria que você soubesse que nós estamos aqui na torcida por você. Fizemos uma plaquinha para você levar, para você lembrar da gente nos dias de inverno. Para entregar essa placa para você, eu vou pedir, eu acho que a pessoa que mais contribuiu para o teu crescimento é o teu Porto Seguro, que a cada vitória tua, aquela pessoa sempre esteve do teu lado, torcendo por você, fazendo de tudo para que você cumprisse suas metas, tudo mais. O teu Porto Seguro, a pessoa que sempre te estava na retaguarda, que é a tua esposa, a Carmen. Bem, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar presente aqui, todos nós.
Mas eu vou ler a placa primeiro. Segundo encontro dos amigos, Rocco Arista, Ademilson Antônio Vilela. Nosso reconhecimento e gratidão pela sua competência, determinação e amizade, que tanto contribuiu para o nosso crescimento pessoal e profissional. Nossos votos de sucesso em seu novo desafio no Canadá. Seus amigos, Rocco Arista. Bem, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Caetano. Caetano disse uma coisa aqui, realmente, de maneira muito sincera. A Rocco foi a base da minha vida. Eu venho de uma família muito estruturada, simples, agricultores, meus pais, com muitos valores. Mas eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter encontrado a Rocco, porque foi uma empresa com todas as dificuldades, com todas as limitações. Todo dia acordava e falava, vamos em frente, não importa. Nunca me preocupei com a promoção, nunca me preocupei com o salário, e as coisas caminharam. Tive oportunidade. Até um dia eu perguntei para o Caetano, Caetano, quero comprar móveis em 6 prestação. Você acha que eu tenho 6 meses de emprego? Não sei, acho que sim. Acreditamos que sim, você está trabalhando. Fui lá na loja e comprei. E com muita dificuldade a gente construiu. Casei com uma mulher maravilhosa que me acompanhou aí já quase, desde que eu conheço a Carmen, vai fazer 39 anos. Entre namoro, noivado e casamento. Tivemos 3 filhos maravilhosos e tenho 3 noras maravilhosas. Esperando os netos. Mas a Rocco era isso. Nós dormíamos no chão, no escritório em Campinas, para economizar. À noite a gente estudava livro de computador, para aprender a saber o que era um Word, um PowerPoint, um Excel. Nós compramos, nem tendo dinheiro, mal dinheiro sobrava para pagar o aluguel, nós compramos computador, demos cheque do Bradesco lá em 20 prestação, talvez não pagamos tudo, cada um foi para protesto. Por fim, o computador acabei comprando, Takahashi recomprando e do Caetano. Mas eu não posso esquecer o dia que nós fizemos uma apresentação em São Paulo, estava toda a diretoria, e o pessoal apresentando transparência, batida a máquina da datilografia, e nós com gráfico de torta, com gráfico, com isso, né? Você fala, poxa vida, agora tem que colocar computador no Brasil inteiro. Mas isso não importava, importava que nós estávamos sempre fazendo um passinho a mais, que nós acreditávamos muito no propósito da Rocco, trabalho, a integração, a vontade de crescer, a vontade de prosperar, a vontade de melhorar. E isso, tive boa parte disso vivendo aí com Caetano, aprendendo com ele, com Takahashi, com toda a equipe que passou em Campinas. Em 95 vim para São Paulo, foi uma outra fase, 10 anos, saindo segunda-feira, 4 horas da manhã e voltando sexta-feira à noite, despejava 2 litros de água na cabeça, chegava em casa encharcado, de tão cansado, para ver se não morria de acidente na estrada, para poder desfrutar o fim de semana. Mas fazia isso com prazer, com satisfação. E minha esposa sabe disso. Minha esposa foi o pai, foi a mãe, foi o líder da casa, né? Porque eu realmente dediquei, mas dediquei de coração, porque eu gostava do que eu fazia, gostava de forma muito intensa. Então, obrigado por essa primeira passagem, segunda passagem de São Paulo, foram anos maravilhosos. A gente criou coisas novas, criamos um projeto que me deu uma oportunidade de viajar, de conhecer o mundo, através do meu trabalho, através também das pessoas confiarem no que vinha fazendo. Um dia, tinha acabado de construir uma casa em Pinhal, a casa que eu imaginava que eu ia criar meus filhos e que meus filhos iam crescer nela, porque eu tinha feito uma casa, tinha muita escada, minha mulher com 2 filhos pequenos, um filho na barriga, não conseguia administrar as crianças, um queria ficar no 2º piso, outro queria ficar no 1º, ela não conseguia administrar, vendi a casa e comecei de novo, 5 anos para construir a outra casa. Construí a casa, um dia à noite o senhor Arai me chama e fala, Ademilson, pode conversar? Posso, vem aqui na minha sala. Fui lá, ele falou, você quer mudar para a Colômbia? Eu falei, poxa, eu nem sei onde é Colômbia, senhor Arai, eu preciso revisar a geografia. E ele falou, não, Colômbia sim, vai acontecer isso, vamos ter que virar arista. E ele falou, pensa. Peguei o telefone do Arai e liguei em casa, falei, Carmen, fazia acho que 3 meses que estava morando na casa, casa do sonho. Carmen, vamos mudar para a Colômbia? Onde é? É aí, América, sei lá, América do Sul aí, Central. É seguro? É muito seguro. Então vamos. Você acha que vai ser bom para mim e para os filhos? Vai ser bom. Desliguei o telefone, pessoal, Arai, vamos para a Colômbia. E fomos para a Colômbia e passamos 3 anos maravilhosos.
Esse dia eu rompi a raiz da Carmen e dos meus filhos. O que é romper a raiz? As minhas raízes romperam muito cedo. Eu sou guaraense, norte do estado de São Paulo. Em 76, eu tinha 10 anos, nós fomos para Goiás. Toda aquela minha família, aquele meu amigo de infância, eu perdi, eu desconectei deles. E meus filhos todos fizeram a mesma escola, o mesmo pré-primário, tudo. E o dia que nós fechamos o portão, alugamos a casa, doamos todos os móveis que a gente tinha comprado, pegamos as malas, 5, 6 malas, Carmen e os 3 meninos, fomos para a Colômbia, começamos do zero. Mas ali, construiu tanto para mim como para eles uma nova visão. Meus filhos cresceram com uma visão de mundo, porque aqueles amiguinhos, a infância deles, cortou. Então para eles já não importava mais se era Colômbia, China, Japão, Brasil, qualquer lugar, porque eles já tinham aberto. Meus filhos também tiveram a oportunidade de aprender idiomas muito cedo lá na Colômbia. Nós tivemos a oportunidade de estudar num bom colégio, meus filhos. Então foi muito bom. E isso veio num transcorrer, depois passou meu ciclo da Arista, fui para outra empresa, depois passou outros ciclos. Mas eu não quero entrar nessa outra parte, senão vou estender meu tempo, que já deve estar terminando. Mas bem, só de tudo isso, um resumo. Nossa, com tudo que passamos, com tudo que fizemos, sempre com satisfação, com vontade, com amor, com dedicação. E pôde permitir, através desse trabalho, eu construir minha família. E isso chegou um momento, no transcorrer dessa jornada, talvez nos mesmos ritmos, que eu pudesse um dia definir que o momento eu ia parar. Meu pai, aos 50 anos, dizia: puxa vida, agora eu acabo de formar você e vou descansar, quero viajar um pouco com sua mãe, quero fazer alguma coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer. E meu pai faleceu com 50 anos. Então eu sempre cresci um pouco disso, que um dia eu queria parar. E eu sempre fui de planejar muito, eu tenho o meu plano sempre 10, 20 anos para frente, o que vou fazer, como vou fazer. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Tanto no aspecto financeiro como no aspecto pessoal. E no meu plano era voltar para o Brasil. Quando eu estava na Argentina, eu tinha conversado com o meu líder que eu queria voltar para o Brasil ano passado. Foi uma decisão nossa de voltar. Eu voltei para o Brasil, sabia que eu tinha já alinhado de ficar 2, 3 anos. E o ano passado aconteceu, foi um ano difícil, nós chegamos no consenso que era melhor sair, parar. Então nós tomamos essa decisão. Bem, futuro. Eu tenho 3 filhos, homens, são 3 noras. Um dos meus filhos mora agora nos Estados Unidos, Los Angeles. Vai ser vizinho lá de sua filha, Fábio? Sua filha está em San Diego, né? Pois precisamos ter o contato lá. E os outros 2 moram numa cidade canadense, uma cidade que é a capital lá de Ontário, e chama Ottawa. Vamos ser vizinhos. Semana estamos acabando de acertar o apartamento. Cada um vai ter sua casinha. E nós vamos recomeçar mesmo do zero. Tudo novo. O aspirador de pó é novo, tudo novinho. Vamos começar muito simples, com pouca coisa, porque a gente nem sabe quanto tempo a gente vai ficar no Canadá. Pode ser 1 ano, né, Carmen? Pode ser o resto da nossa vida. Não sei quanto tempo pode ser. Mas quem sabe eu posso, talvez, caminhar mais de semana, levar meus netos no parque, talvez aproveitar essa fase das crianças, que eu talvez não tive tanta oportunidade de aproveitar na minha vida. Então, um pouco também, nossa mudança para o Canadá está muito conectada aos filhos, sei lá se eles vão ter netos, vai ter filhos, meus netos, então que a gente possa dar continuidade nesse processo. E a parte financeira, nós vamos trabalhar e organizar da melhor maneira para que tudo seja muito duradouro e constante. Bem, muito obrigado a todos vocês, é uma satisfação, a saudade sempre vai estar aqui. Realmente aqui é uma história, não vou entrar em nomes, porque tem história com todo mundo aqui. Posso falar o nome de todo mundo aqui, mas eu tenho muito orgulho, muita satisfação e muita gratidão de ter participado esses anos que a gente pôde compartilhar juntos a experiência do ano passado, né, que nós fizemos o evento, e foi um reencontro, né, bacana, e essa oportunidade também de estar fazendo. Então, obrigado, que o futuro nosso, para todos nós, seja bom, que a gente tenha muita saúde. Há 2 semanas atrás, perdi a minha mãe. Meu pai já faleceu jovem, minha mãe teve uma vida sozinha depois, junto com nós, não casou. Minha mãe tinha 49 anos quando meu pai faleceu. E a minha mãe viveu muito bem até os seus 77 anos, e depois a saúde foi prejudicando. E a gente viu a morte da minha mãe com tristeza, mas também como um descanso para ela. E que Deus
Deus a tenha, e com certeza hoje já está correndo nos parques aí celestiais com meu pai. Eu só tenho gratidão, só tenho que agradecer a Deus, só agradecer aos amigos, agradecer as pessoas, agradecer a todos vocês, né? Eu tive muitas oportunidades, porque alguém confiou em mim por essas oportunidades, me deu um voto de confiança e a gente fez. Ainda tenho muito a aprender nessa vida e muito a caminhar. Mas eu só queria encerrar, Caetano. Primeiro, obrigado pelo reconhecimento, obrigado, acho que nem merecia tanto isso, mas obrigado aí por esse momento, né, de fazer esse reconhecimento. Te agradeço a todos vocês. Quando meu pai tinha falecido, um dia, 88, e eu venho de uma família católica e evangélica, então fui criado nesses dois ambientes. E um dia Deus me mandou uma mensagem, como seria a minha vida. E a mensagem de Deus, de 88 para hoje, já são quantos anos? São 88, 40 e poucos anos, né? E tudo que foi escrito, na verdade, Deus me mandou uma mensagem de um salmo. E eu anotei naquele dia e eu tenho até hoje carregando comigo na minha carteira. E ele fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha essa frase: pois comerás do trabalho de tuas mãos. Deus me disse que eu não seria rico, que eu não seria empresário, que eu trabalharia e que eu construiria a minha família com o trabalho das minhas mãos. E naquele dia eu acreditei que era assim. Talvez devesse acreditar de outra maneira, seria um grande empresário. Mas Deus disse: não, você vai trabalhar com as suas mãos. Serás feliz, graças a Deus, sou feliz. E te irá bem, graças a Deus, fui muito bem, sou muito abençoado. A tua mulher, olha só, eu já conheci a Carmen, já sabia que ela ia ser minha esposa e a mãe dos meus filhos. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. E a minha mulher foi uma videira frutífera, ela nos deu 3 filhos. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua casa. Realmente nós somos uma família muito integrada, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção um com o outro. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e verá os teus bens de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E verá os filhos dos teus filhos, que é a nossa expectativa, que são os nossos netos. Que Deus assim faça ocorrer. E a paz de Israel, graças a Deus. Essa mensagem sempre acompanhou. Parece como se fosse eu compartilho isso com vocês de uma maneira muito simples, e quase nunca compartilho isso com ninguém. Talvez uma mensagem que me mostrou um caminho, que me trouxe fé num momento muito difícil da nossa vida. Quando você tem 17 para 18 anos, você perde seu pai, que era a âncora, e você não sabe nem que caminho seguir, como continuar, foi muito importante. Bem, falamos bastante de momentos felizes e momentos de reflexão. Obrigado, que Deus abençoe. Depois o meu endereço, vou estar no grupo aí. Não me tire do grupo não, tá, Caetano? Chegando no Canadá, primeiro a nos estabelecer, tenho muita vontade. Eu sempre gostei muito de pescar e pesquei muito pouco na minha vida. 35 anos falando: vou pescar. Acho que fui umas 2 vezes só aí que apareceu alguma oportunidade. Mas chegando lá, organizando a vida, quero começar a comprar um barquinho simples, usado, começar com economia, mas quero pescar. E se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir ao Canadá, sem dúvida vamos estar lá de portas abertas para receber. Tá? Agradeço muito a amizade, a confiança, o respeito e a oportunidade de ter feito grande parte da minha vida nesse momento. Desculpa por ter passado os 10 minutos, Caetano, mas é um momento tão mágico e tão fantástico. Obrigado, Carmen, por ter me trazido até aqui. Tá? Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre o prêmio. Prêmio não, né? Acho que é um mérito. É uma homenagem, que é o mérito Sato San. Primeiro eu queria pedir desculpa à família do Sato, a Dona Teruco, ao Hélio, por não ter pedido permissão para utilizar o nome do Sato San nessa homenagem, vamos dizer assim, numa homenagem. Mas eu vou tentar explicar vou explicar como surgiu essa ideia.
No evento do ano retrasado, no primeiro encontro que a gente fez, a gente homenageou o Sato San, fizemos uma homenagem ao Joil, né? Uma homenagem que pós-morte, vamos dizer assim, e fizemos uma homenagem um dia antes para o Takahashi, né? Fomos até a casa do Taka, foi o Deminha, foi o Jadir, foi o Flávio Muniz, foi o Fernandão, né? E eu. E levamos a placa para ele, uma placa de homenagem, agradecimento por tudo que ele representou para nós também. E eu tive a oportunidade de visitar o Taka umas 2 ou 3 vezes. E no final da vida dele, acho que o Milton, infelizmente o Milton Ikeda também era outro que trabalhou com ele na Fersol, né? Visitava ele lá com maior regularidade também. E a plaquinha estava sempre do lado lá. Ele estava na cama, tinha uma escrivaninha do lado e a plaquinha lá, e ele numa felicidade, sabe? A última vez me recebeu até em pé, mas sentia que aquilo fez um bem para ele, eu acho que deu uma prolongada até na vida dele. E quando nós saímos do encontro, o Miyazaki, o Kato, a gente já vinha conversando, falou, a gente vamos começar a homenagear, as pessoas estão vivas, né? Vale a pena a gente né? Então já existia essa ideia da gente fazer essa homenagem. Mas fazer uma homenagem, a gente chegar e, uma homenagem, obrigado e tal, a gente resolveu criar um nome que sintetizasse tudo isso, né? E quando a gente, por ser ainda uma coisa subjetiva, vamos dizer assim, não é não tem parâmetros técnicos, né, para essa indicação, ou a gente, para quem que a gente vai homenagear, mas a gente procurou criar alguns critérios para poder fazer essa homenagem, né? E o nome Sato San também tem o seguinte, o mérito Sato San, a gente está homenageando a pessoa que recebe e está homenageando ao Sato San também a cada homenagem que a gente faz, tá? Existe uma pesquisa, eu estava lendo uma pesquisa feita com foi feita com pessoas, não lembro agora em detalhe, mas ela foi feita com pessoas mais de 50 anos. E essas pessoas diziam o seguinte, que perguntadas sobre, assim, o que sentiam falta, a maior parte, a grande maioria dizia falta de reconhecimento, né? E nós vivemos num mundo hoje, realmente, que é uma correria, não dá tempo da gente olhar para o lado, agradecer, olha, obrigado, de reconhecer, né? De fazer um agradecimento, nada mais é que um reconhecimento também, né? Então, eu acho que vem em boa hora. Então, a ideia com isso é que a gente criar como se fosse uma academia de ilustres, um hall de personalidades ou um grupo de notáveis que tiveram participação importante na nossa vida dentro da Rocco e que esse grupo também possa validar, porque validar futuras indicações, ajudar a gente, porque o Miyazaki, eu, Kato, nós não podemos falar em nome da Rocco. A Rocco não existe mais, quer dizer, a gente fica numa ciranda. E aí, Kato, como é que nós vamos fazer? E aí, o que você acha, fulano? Mas será que... É complicado. A gente queria dividir essa responsabilidade e acho que nada mais justo. Os méritos Sato San, vamos dizer assim, que hoje nós vamos nomear 2 pessoas, né? Agraciar 2 pessoas com o mérito Sato San, essas pessoas também esses agraciados possam, nos futuros encontros, validar as escolhas que nós estamos fazendo, tá? Então essa é a ideia. Os critérios que a gente adotou são os seguintes. Está baseado em 3 pilares. O primeiro, profissional que atuou na Rocco Arista, respeitado por todos devido seu caráter, profissionalismo, conhecimento, devoção ao trabalho, companheirismo e contribuição para o crescimento da Rocco Arista. Segundo pilar, que tenha transmitido, repassado seus conhecimentos e ensinamentos aos demais colaboradores da Rocco Arista. E terceiro, profissional sempre acessível aos colaboradores da Rocco Arista, seja para conselhos profissionais e até mesmo de cunho pessoal. Então nós
balizamos nesses três critérios para eleger os nomes, né, que a gente faria a homenagem com o mérito Sato San. Dona Teruco, Hélio, peço mais uma vez desculpa por ter usado o nome, mas o motivo acho que é uma causa nobre, e a cada homenagem que a gente estiver fazendo, como eu disse, o agraciado com o mérito Sato San está sendo homenageado, e principalmente o Sato San está sendo relembrado e homenageado. Porque esses três pilares, quando terminei de fazer esses três pilares, se a gente analisar, vê ali a figura do Sato San, porque ele era realmente tudo isso. E esses três pilares são a base de um líder, né? Então nós estamos criando um grupo de líderes aqui, reconhecendo líderes. E quando nós terminamos e analisamos esses três pilares, nada mais era para nós do que o próprio Sato. Tá? Então eu vou pedir ao Cato, por favor, que venha comandar aqui a entrega do primeiro mérito Sato San. É um momento realmente bastante gratificante para nós, da família Rocco, né? E talvez eu não seja a pessoa mais indicada para estar aqui agora, fazendo o comentário e a menção desse primeiro agraciado, essa homenagem, né, mérito do seu Sato San. Mas eu me sinto também muito orgulhoso de ter feito parte, e hoje praticamente eu faço há 34 anos parte da família Rocco. Eu acho que o Ademilson já falou, o Caetano também falou. É o lugar que realmente eu me senti em casa, né? Praticamente eu era um profissional totalmente desconhecido no mercado, e aonde projetei minha vida profissional, e o que eu sou hoje como profissional e como pai de família foi aqui dentro dessa empresa. Então é uma gratidão eterna que eu vou ter pela Rocco, e aonde eu posso estar, eu carrego essa bandeira comigo e levo realmente os aprendizados que eu consegui aqui nessa organização. E quando eu praticamente me candidatei, né, a apresentar essa primeira pessoa que está sendo agraciada pela sua homenagem, porque primeiro que eu tenho uma gratidão eterna, que foi a pessoa que me contratou dessa organização. Se não fosse essa pessoa, jamais eu estaria na Rocco. Eu jamais estaria na Rocco. E além disso, todos esses três pilares que o Caetano falou, a pessoa já tem mais do que de sobra, né? Não só reconhecido dentro da Rocco, mas de toda a sociedade que trabalha no segmento agro. Tenho certeza absoluta que isso ecoa, e muito forte. É uma das poucas pessoas tão íntegras no segmento e no mundo realmente corporativo hoje, que eu tive a honra de conhecer e conviver durante todo esse tempo que eu tive dentro dessa organização. Além disso, eu tenho uma gratidão particular, pessoal, familiar também com essa pessoa, né? E eu até ouso, talvez, colocar aqui, como, não digo que seria um pai, mas sem dúvida nenhuma é uma pessoa que me deu a luz, e sempre fui focado para assim, não, um dia eu quero ser, não digo igual, mas parecido. E é esse mundo que eu vim trilhando, né, e continuo trilhando, e minha gratidão a essa pessoa também, tá? Então eu quero chamar a dona Teruco para fazer a entrega da placa ao nosso primeiro homenageado do mérito, senhor Jorge Matsuda. Muita satisfação, né? A gente de improviso receber uma que não esperava, né?
Mas de todo jeito tenho que agradecer a todos que estão presentes e os que não estão presentes também, que provavelmente acho que eles teriam a mesma ideia, né? E que essas homenagens, então, que eu acho que deveria ser continuado daqui para diante também. Porque senão, se deixar morrer do jeito que está, então vai para só 2 ou 3 que receberam, o resto, como é que fica, né? Eu acho que tem muita gente que merece também. Dediquei quase a minha vida inteira dentro da ROCO, apesar de ter trabalhado em outras empresas. Fiquei 30 anos batalhando dentro da empresa. Agora, na minha função lá, eu acho que não aparecia muito, porque dentro do meu cargo, então era de diretoria, onde peguei a responsabilidade por quase todo o setor da empresa. Então quem aparece muito no lugar, depois não aparece nada, né? E tanto é que no final, últimos, acho que foi 2 anos, eu fui nomeado lá, o diretor lá da fábrica, até a produção. Então, só faltou um departamento lá que eu não tomei parte, que é a parte de finanças, né? Finanças, aí precisava ser o japonês, não. Mas o resto eu acho que passei por todo o departamento. Mas como foi dito aqui também, por todo o departamento que eu passei, apesar de muitos departamentos que eu não sabia nem o que era, né? Porque parte de venda já vim com certa experiência de outras empresas. Mas no restante, cadê o juiz Marcos Santos? Então, quando foi, vamos fazer o departamento de RH. Bom, eu nunca tinha trabalhado, né, nessa negócio de RH, né? Mas graças ao Gilmar, nós constituímos o departamento do RH, que aqui, até o final, acho que auxiliou em bastante o crescimento do ROCO do Brasil. Bom, vou agradecendo novamente e minha idade não permite ficar muito tempo em pé também. Meu pé está meio... Não é nada de vergonha, porque a minha saúde não está... Então, muito obrigado a todos e que continue com essa ideia e leva para sempre, então, esse tipo de reunião. Muito obrigado a vocês. A ideia é que daqui para frente, esse é o 2º encontro, vai ter o 3º, 4º, 5º, e esperamos que pessoas mais jovens também, né, consigam entrar trabalhando com a gente nessa organização, mas a ideia realmente é em cada encontro a gente conseguir eleger 2 notáveis, né, para começar a entrar dentro desse reconhecimento que está sendo criado a partir de hoje. Tudo que o Cato falou, o senhor tem uma ideia do respeito que o senhor tinha e tem, não só na ROCO, mas fora da ROCO. Quando eu lembro das idas que a gente ia muito nas reuniões da Andef, que eu lhe acompanhava, o quanto que eu aprendi, sempre olhando para o senhor e vendo o seu exemplo. Depois que eu saí da ROCO, eu trabalhei na revista Granja, e a revista, nós editávamos um boletim trimestral da Andef, que era o Defesa Fitossanitária, a editora Centauros que fazia a edição. Então, a cada 3 meses eu tinha reunião na Andef. Ia lá para reunir com o pessoal, ver o
que ia fazer, como é que ia fazer esse boletim. E toda vez que eu ia lá, quando o Cristiano estava lá, o Cristiano Simon, né, falecido, ele vinha, me cumprimentava, às vezes ele entrava na sala de reunião e ele perguntava do senhor. Depois, quando o senhor já tinha aposentado, eu acho engraçado porque ele não falava, não chegava para mim e falava, ô Caetano, como é que tá? E o Matuda? Não, ele fala, e o Jorge? Tem notícia do Jorge? Como é que tá o Jorge? Fala, ele deve estar na praia, aposentou e tal, né? Então ficou gravado, mas o respeito que o senhor tinha, não, eu estou citando um exemplo, né? Mas o respeito que o senhor tinha fora da Rocco é tão grande quanto o respeito que o senhor teve e tem dentro da Rocco. Tá? Eu só queria acrescentar isso, essa passagem. Bom, eu vou falar do segundo agraciado. Para mim falar dessa pessoa, eu trabalhei 14 anos na Rocco. 2 anos trabalhei subordinado, vamos dizer, diretamente a seu Matuda, como eu disse, e os outros 12 subordinado a essa pessoa, que é o Fábio Iafuso, certo? O Fábio, dentro da Rocco, o seu Matuda, ele tinha uma posição, eu sempre vi o seu Matuda como um fiel da balança, aquela pessoa que faz o pessoal dar uma pausa, parar, pensar e encontrar a melhor saída. E o Fábio sempre foi, dentro da área comercial, aquela pessoa que fazia acontecer. Assim, eu não posso falar antes, mas comecei a trabalhar com o Fábio no Paraná, no tratamento de semente, o trabalho que foi feito para desenvolver aquele mercado. Depois veio o Select, e o Select foi assim o produto que realmente lançou a Rocco, colocou a Rocco em destaque. E esse produto tem o mérito de muita gente, de todos nós que estamos aqui. Tem o mérito do Miyazaki, tem o mérito da pesquisa, do desenvolvimento, tem o mérito do Rory, que trouxe esse produto. Mas esse produto caiu na hora certa, na mão certa, na pessoa certa, na área comercial, que foi você, Fábio. Muita gente, e eu também me incluo, você tem esse temperamento forte, esse temperamento enérgico, esse jeito de chegar e falar abertamente, mas eu sempre preferi trabalhar com uma pessoa dessa forma do que uma pessoa que te dá tapa nas costas e te faz o revés ao contrário, vamos dizer assim. Eu tenho uma passagem, Fábio, eu tenho muito aprendizado, há 12 anos com você, trabalhando, viajando, você não gostava de viajar de avião, tinha medo de viajar de avião, então as viagens eram de carro, a gente saía às vezes de São Paulo, ia para Caxias do Sul, ia para Curitiba. Quantas viagens contigo, quanto aprendizado de trabalho, coisa profissional, coisa sobre estrada, sobre carro, como se conduzir, quer dizer, de uma forma genérica. Aprendi muito com você. O maior exemplo que eu posso dar se não fosse, você foi a pessoa, se hoje eu me considero, ou posso dizer que eu sou um profissional, uma pessoa, me tornei profissional, o fato de eu deixar de ser amador para ser profissional tem a tua passagem, tem a tua mão nisso. Morava numa república, aí entra a segunda pessoa que tem uma participação, que vocês não conhecem, chama-se Oswaldo Guerra, ele era vendedor da IAP, a gente morava junto na república. E ele me viu meio triste assim, falou, o que aconteceu? Aí contei para ele, e ele ficou preocupado, né? Porque ele pagava a conta da república também, um a menos, né? Aí falei, o que você vai fazer? Eu falei, Guerra, eu sempre, vou falar uma coisa pra você, eu sempre quis jogar. A Rocco é uma empresa pequena, ela é forte em HF e tudo, mas aqui é soja, milho, algodão, é uma empresa pequena. Acho que o Masaki pode até, acho que nós éramos na 13ª ou 14ª empresa naquela época, 86, né, no ranking.
E eu falei para ele, falei assim, eu sempre tive o sonho de jogar num time da primeira divisão. Falei para ele. E eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Falei, as coisas estão no carro. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você não leva a Rocco para a primeira divisão? E joga com a camisa da Rocco. Eu fiquei pensando naquilo, e isso norteou a minha vida. Aquele momento, nesse momento, eu senti que eu deixei de ser amador. Eu falei, tudo que eu fizer de hoje em diante, seja trabalho, seja na minha vida pessoal, seja o que for, eu vou dar o melhor de mim, sem esperar qualquer retorno. Eu vou fazer para jogar na primeira divisão. E com o Select, isso foi em 86. Em 96, com o Select, nós finalmente jogamos na primeira divisão. Ali nós estávamos disputando a primeira divisão. Então, Fábio, você é uma pessoa, para mim e para muitos aqui, um exemplo. Quando você, por exemplo, posta alguma coisa no grupo da Rocco, a gente escuta até os grilos. Quando aparece lá, Fábio está digitando. Todo mundo, opa. Não, é verdade. É verdade. Eu estou falando sério. O pessoal para, levanta as antenas, aí vem alguma coisa. Quando eu vejo um Otoniel postar, olha, lembrei de você, Fábio, estou fazendo um curso aqui assim, falou que, olha, precisa conhecer o produto, precisa conhecer, que era o que você falava, né? Outra coisa, bom, isso não vem ao caso, não é, mas não está assim relacionado diretamente a você, mas as suas frases de efeito, né, que você colocava, as suas frases, hoje você pega e você vê, é a pura verdade, é a pura verdade. Aqui já as pessoas de boas intenções, mas que de concreto nunca fizeram nada. É verdade. É verdade. É verdade. Então, a contribuição sua para a Rocco é enorme. A contribuição, outra coisa, você nunca deixou ninguém para trás. Eu lembro quando o Mário Belloni faleceu, se não fosse por você lá em Londrina, o corpo dele não tinha chegado a tempo lá em Ribeirão Preto. Tá? Eu falo isso porque eu ajudei a colocar o corpo do Mário dentro do avião. E eu estava junto com você, que a gente veio depois, na sequência, para um treinamento, nós saímos todos juntos, e a forma que você se comportou, desde o ML para liberar corpo, para fazer isso, para correr, senão ele não chegaria a tempo em Ribeirão Preto. Eu costumo dizer o seguinte, o grande diferencial teu, como diretor comercial, como líder, é que você sempre esteve na ponta, você estava sempre lá na frente, no campo, junto com o pessoal. Você nunca comandou sentado numa mesa, baseado em relatório. Aliás, você queria saber a notícia, sempre quis saber a notícia antes dela acontecer. Você estava sempre na ponta da linha, tomando tiro junto com o pessoal, na frente de batalha. Eu li uma vez, um dos livros que eu li foi a história do general da Segunda Guerra, George Patton. Mas é você escrito. É você escrito. É aquele general que estava na frente da linha, às vezes chegava até antes que o batalhão, que a tropa, rígido, respeitado, muitas vezes temido, mas um líder. Eu poderia contar muitas passagens a respeito de você, das nossas viagens, mas a escolha, eu acho que o mérito Sato-san, no seu nome, é uma escolha realmente perfeita. Queria parabenizar você pelo mérito. E eu chamaria, por favor, o Hélio Sato, o filho do Sr. Sato,
para fazer a entrega para você, Fábio, do mérito. Deixa eu ler primeiro isso aqui. Rocco Arista, Mérito Satsan, agradecemos Fábio Demasefos, Roberto Satsan, por seu serviço prestado para o crescimento da Rocco do Brasil, Seus ensinamentos e amizade sempre foram de grande valor e por quem temos um profundo respeito. Seus amigos da Rocco Arista. São Paulo, 20 de abril de 2024. Senhores, muito obrigado. Obrigado de coração. Tá? Os 3 pilares, Kato, Caetano e o Miyazaki, eu não sei se estou à altura de me enquadrar nessa escolha. A verdade é que, sei lá, eu fiz parte desse time. E faço ainda parte desse time. Assim sendo, antes de fazer meu agradecimento maior, eu queria colocar 3 coisas. Primeiro, a alegria imensa de rever todos vocês, depois de 30, 25, 40 anos, quem sabe, outros 3 anos, 2 anos atrás, né? Mas é sempre uma alegria revê-los. Tá? Segundo, parabenizar pela brilhante ideia desse mérito satsang. Eu acho que a grande maioria que está aqui sabe quem foi satsang. Quando, no 7º dia do falecimento do satsang, eu tive a oportunidade de ir à missa, eu disse naquela ocasião que a empresa, a Rocco do Brasil, e principalmente aqueles com quem ele trabalhou, devia e muito do pouco ou muito conhecimento que ele conseguiu através do Sato. Aliás, foi dito aqui que a HF da Rocco já jogava na primeira divisão. Não jogava na primeira divisão até o Sato chegar. O Sato chegou em 1976, ele era funcionário da Toyomen do Brasil, Toyomen na ocasião. E veio através de uma mudança da postura da Rocco do Brasil, de querer implementar alguns produtos japoneses, entre eles o Casmin. Acho que todo mundo, quem trabalhou com o Sato, sabe que o cafezinho da manhã do Sato era o Casmin. Tá? E eu tive essa oportunidade de ser, se não o melhor, mas pelo menos o primeiro aluno do Sato. A bem da verdade, talvez tenha sido o pior aluno dele. Eu me lembro, eu trabalhei com lubrificante antes de vir para a Rocco. Quem me ensinou o que era defensivo agrícola, o que era fungicida, inseticida e herbicida, foi Timóteo, sentado naquela rua Perímetro. Que número que era, Rubão? 970. Do lado lá. Timóteo deve ter pensado. Falou, porra, mas trouxeram um japonês aqui que não entende patavina de coisa. O que esse cara veio fazer aqui? Só que eu falei pro Sato, lembro como se fosse hoje. Satsang, o senhor me dá suporte técnico, que a área de venda eu me viro. O Matsuda está aí de testemunha. O Bom não sei se lembra, mas o Matsuda com toda a certeza. A fórmula da venda do HF, né, até então, nesse cinturão de verde, de Piedade até Salesópolis, nós conseguimos mudar 100%. Mudamos. Em 6 meses, graças ao trabalho do Sato da ocasião HF, eu fui promovido a supervisor de venda. Em 1 ano, eu estava como gerente regional. O mérito não foi do Fábio, não. O mérito foi do Sato. Quando assumi a diretoria comercial dessa empresa, eu disse, primeira coisa, devia ao Rori,
por ter me escolhido. Segundo, pelo Matsuda ter me tolerado durante todo esse tempo. Eu disse e agradeci pessoalmente para você, Matsuda. E terceira pessoa foi o Matsuda, que me ensinou o beabá de inseticida em cima da parte teórica do Timóteo. Tá? Outro dia eu estava comentando e eu vi um comentário do Caetano. Essas célebres frases que eu costumo colocar. Quantos minutos tem? Não, porque eu vou começar a citar. Quando eu fui promovido a diretor comercial, eu estava procurando, falar, por o que ele tem que ser? Acabei de falar para o Carlão agora há pouco. Um dos maiores elogios, não a função, mas a pessoa, eu não recebi dos senhores, não. Os senhores foram meus pares na equipe de venda ou na hierarquia dentro da empresa. Eu recebi, sabe de quem? Quem se lembra da dona Helena? Da Zita? Da Toninha? Tá lembrada, né? Quando deixei de ser diretor, elas me deram um cartão. Estava escrito ali, ó. Não me lembro bem exatamente, mas estava escrito ali, ó. O senhor foi o diretor que não mudou de postura desde quando o senhor começou como diretor até quando deixou. Continua o mesmo cara chato, a minha mulher sabe disso, me aguenta 55 anos. Tá? Do jeito que eu acordo, meu pijama está do mesmo jeito quando eu viajava. Não mudei nada. Estou pior porque estou ficando ranzinho, estou ficando mais velho. Estou chegando aos 80. Tá? Tudo isso para dizer o seguinte: vocês não sabem a alegria que eu sinto, não só ver vocês aqui, mas quando vejo naquele negócio do grupo, da roupa, aquele, como é que fala? WhatsApp. Quando vejo colegas que dormiram comigo, colegas que comemos junto, a mesma poeira, a mesma lama, aquele que não quis comer carne de sol, porque já estava cansado de comer carne de sol comigo, tá? Ocupam hoje, dentro do mercado agro, diversas empresas, postos chaves dessas empresas. Estava conversando com o Masaki agora. Foi uma bela escola, Masaki. Escola o quê? Pilares. Esses pilares que foram citados. Não fui eu, não foi você que colocou isso. Foi a primeira geração que colocou isso. Eu cito, nominalmente aqui, a postura ética do Matsuda, do primeiro agraciado. Mais do que merecido. Não só dentro da empresa, mas dentro do setor agro, o nome do Matsuda é respeitado por essas pessoas. É. Segundo, o Takashi, pouco da técnica. Takashi também foi um dos formadores desse pilar. Do que é? Para colocar produtos que realmente resolvesse o problema do agricultor. O Timóteo, ele processa uma religião. A postura dele é muito mais do que ética. Eu tive, na velocidade das coisas, alguma divergência com o Timóteo. Mas essa postura da ética da Rocco do Brasil, eu acho que nós devemos muito a esses senhores. Tá? Ao Matsuda, ao Takashi, ao Timóteo. Aí você fala, bom, Fábio, você foi agraciado por quê? Porque a minha experiência na área de venda me dizia o seguinte: nós temos uma responsabilidade. Nós recebemos um salário, mas não é só salário. Quando nós damos, posteriormente, sempre pensava o seguinte: nós estamos dando para o funcionário um sobrenome. Quem conhece Fábio Afuso? Poucos conheciam, mas conheciam o Fábio da Rocco. Tá? Nós estamos prestando o quê? O nome da empresa ao profissional. Esse profissional tem que fazer jus à empresa que remunera. O que é? Essa doutrina, a ética, a postura ética, o Rocco da técnica, é isso que era o slogan da empresa. O Fábio veio para quê? Para ligar essa parte ética, essa parte técnica, transformar isso em números. Eu tenho uma satisfação tremenda. Eu falo isso para o Miyazaki ainda outro dia, comentando com ele.
Miyazaki, você é o pai da coisa. O homem que desenvolveu o Select, o Cretudin, a nível do Brasil, que ainda hoje dentro da PL é o produto de maior faturamento. Você foi o pai. Mas tem uma coisa, aquilo que o Caetano falou aqui. O Rory pessoalmente me disse isso, tá? Que ele foi um homem feliz. Ele conseguiu trazer um produto do Bosiquilato de Select e teve a felicidade, desculpa a falta de modéstia, desse produto ser desenvolvido a nível do Paraná, onde foi meu quintal e onde eu conhecia cada canto das cooperativas do Paraná. Foi a nossa maior felicidade, não só minha profissionalmente, minha família desenvolver através do Select também, porque eu pude dar a infância, a juventude e a educação que eu não pude ter, eu dei através da Roupa do Brasil. Agora, aquilo que eu falo sempre também, Caetano, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu não fiz o Select, não fiz a Roupa, não, nós fizemos parte dessa amizade que está aqui, nós construímos isso. Queira Deus, não sei quanto tempo nós vamos viver. Eu estou chegando à década de 80. Sei lá, o Tinanchu é que nasce Okinawa, tá? Comeu goiaba, comeu coisa, diz que vai a cigano. Não quero chegar ao céu porque minha mulher não vai me aguentar cigano, tá? Mas próximos 10 anos eu quero estar vivo para ver sucesso ainda maior de vocês. Eu falei para o Demo o seguinte: olha, Dema, a partir dos 70, parece que o ano não tem um ano, tem 6 meses. Viva e conviva com seus filhos e seus netos, tá? Porque, olha, no frigir dos ovos, quem realmente vai aguentar você é tua mulher e a tua família. Tá certo? Senhores, prezem os seus companheiros e suas companheiras, porque realmente, nessa faixa etária, aliás, prezem a família de perto e não deixam de conviver. Por isso que nós estamos vendo aqui, ó. Eu estava perguntando agora para o Cato, o Caetano está contando uma história aqui. Falei, quantos anos tem isso aí? Essa história que está contando, 35 anos. Olha, parece que foi ontem. É assim o pensamento dos mais velhos. Cada vez que você vai ficando mais velho, parece que o fato que eu narrado aqui foi mais recente. Isso é sinal de velhice. E eu, infelizmente, eu estou chegando à cidade. Mas eu quero chegar nos meus próximos 10 anos. Não sei quantas vezes vou encontrar com vocês, mas eu quero ter a oportunidade de tê-los como os amigos, conviver com vocês e, mais do que isso, lembrar que vocês são meus amigos e eu faço parte dessa família folclorista. A cada um de vocês, muito obrigado pela presença, obrigado por poder rever. E, Caetano, não sei se me encaixo nesse patamar aí, tá? Mas, muito obrigado. A outra coisa, eu tenho muitas histórias particulares para contar, mas não vou contar hoje, não, senão vou deixar o ambiente mais... Gostaria aí primeiro de dizer o quanto eu estou satisfeito, feliz de estar aí vendo pessoas que... Bastante tempo, não vou dizer os números de anos, né? Mas há bastante tempo eu não tinha tido oportunidade de encontrar. Então é uma satisfação muito grande. E também, né, de parabenizar aí pela comissão organizadora por esse encontro e também por esse prêmio, né? Quando eu entrei foi em 1984, contratado pelo Nishi-san e por Takashi-san, mas eu fui trabalhar com o Sato-san. Então, naquela época, realmente era uma época, vamos dizer assim, onde o faturamento da empresa era pequeno, mas assim, em termos, repetindo aquilo que o Dema falou, o próprio Caetano falou, o Cato falou, né? A satisfação e a vontade de trabalhar pela Rocco, né? A Rocco do Brasil era, realmente, em termos de HF, era o número 1. E a gente tinha muito orgulho disso. E muito, da minha parte, pelo menos assim, profissionalmente, eu posso dizer, foi moldado em cima de ensinamentos que eu tive com o Sato-san. Então eu viajava de segunda a sexta com ele, a gente virava toda a região de HF, aqui o Cinturão Verde. Então assim, é muito prazeroso de falar, eu fico às vezes até emocionado de falar do Sato-san, porque realmente foi uma pessoa que fez a diferença. Então hoje que eu sou profissionalmente, muitos dos ensinamentos, o alicerce, a base, eu aprendi. E depois com o Sato-san e aprimorei. Depois disso, com o Takashi-san,
aí o Fábio na área de vendas, o Matsuda-san já na diretoria, e depois disso com o Paulo Yamauchi, que não está aqui hoje, mas trabalhei bastante tempo com eles. Enfim, são esses líderes que realmente me moldou para ser o profissional que hoje eu sou. E eu sou muito agradecido a todos eles. Muito obrigado, né? E mais uma vez, parabéns pela iniciativa.